1 Reis, capítulo 20, versículo 35. Um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou a fazê-lo. Ele lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. Esse então o esmurrou e o feriu. Nessa dificuldade que temos de relacionarmos uns com os outros por causa do tempo, da era em que estamos inseridos, profetizado por Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, serão avarentos, serão orgulhosos, atrevidos, traidores, ingratos, irreverentes e por aí vai. Dentro dessa ameaça profética que está sobre todos nós, sobre eu e sobre você, é importante, e eu coloco essa métrica aqui para você considerar como uma métrica se estamos saudáveis nas nossas relações interpessoais. E essa métrica que eu estou colocando, um parâmetro para você considerar, ele é contra-intuitivo. Porque essa passagem aqui de Reis é interessante, ela é curiosa, né? Porque é um profeta que queria trazer um sinal ao rei Acabe, e nós temos essa situação que nós lemos aqui. Esse profeta se aproxima de um companheiro e diz: por ordem do Senhor, esmurra-me. E aquele companheiro fala: não, eu jamais farei isso contra você. E o profeta disse: bem, então pelo fato de você ter desobedecido à vontade e à voz do Senhor, você vai morrer. E eu penso que é uma relação difícil que temos uns com os outros, de nós nos permitirmos e de nós desejarmos sermos pastoreados, sermos admoestados, sermos disciplinados pelos outros. Nós não queremos isso. Às vezes, talvez a gente poderia ser até um nível mais nobre de ser humano quando alguém traz alguma observação para nós, traz alguma repreensão para nós, e nós, com uma cara de paisagem, aceitamos, entre aspas, aquela repreensão. Nós ouvimos a pessoa, fazemos um aspecto de um bem-estar social, mas nós não consideramos o que a pessoa disse, nós vamos embora criticando ela no coração, nós listamos um monte de coisas que nos protegem daquelas observações, daqueles conselhos, às vezes daquela crítica. Nós rapidamente nos protegemos na nossa autojustificação, autocomiseração. Eu não merecia ter sido tratado assim, essa pessoa falou comigo sem amor, essa pessoa agiu de uma forma... E a gente perde a oportunidade de sermos tratados pelo Senhor. Nós perdemos a oportunidade de ouvir o que o Espírito tem a nos dizer, de considerar, de trazer essas coisas para nós. Um coração humilde, um coração quebrado, ele se percebe dependente do conselho, da orientação dos irmãos, dos outros. É quase esse grito, esse clamor nosso, quando nós procuramos irmãos que nós apreciamos, irmãos que nós sabemos que nos amam, irmãos que nós sabemos que amam ao Senhor, e falamos para eles: por favor, em nome do Senhor, esmurra-me, fala comigo. Quem sabe o Senhor, por meio da sua vida, quer tratar algumas coisas na minha vida que eu não estou percebendo. Quem sabe o Senhor, pelas suas misericórdias, quer trazer para o meu coração correção. Esse é um coração quebrantado. Esse é um coração que percebe uma dependência na realidade espiritual dele por meio da igreja e por meio dos irmãos. Lembre-se, um texto muito conhecido por nós lá de Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas por aqueles que amam, porém o beijo daquele que não ama, aquele que odeia, é enganoso. Nós preferimos o beijo enganoso, nós preferimos as relações superficiais, nós preferimos que as pessoas não nos critiquem, não falem nada contra nós, mesmo que elas consigam ver claramente contradições, ver situações na nossa vida que precisam ser tratadas. Mas acabamos preferindo os beijos enganosos do que as feridas da lealdade. Pessoas que falam: nós precisamos conversar da forma como você tem tratado a sua esposa. Nós precisamos conversar da forma como você tem gasto o seu dinheiro. Nós precisamos conversar com respeito aos seus hábitos, com respeito ao seu vocabulário.
nós precisamos conversar com respeito ao seu entretenimento, mas nós não queremos isso. Nós não queremos feridas, nós não queremos ser, entre aspas, esmurrados. Nós não queremos e nós não permitimos que o Senhor nos trate por meio da admoestação. Tem essa expressão forte ali, né, de Eclesiastes 4, versículo 13, quando Salomão fala, olha, é melhor você ser um jovem, pobre e sábio, do que ser um rei velho e insensato, que já não se deixa ser admoestado. Nós muitas vezes corremos esse grande risco, esse grande perigo de não clamarmos ao Senhor, de falar, Senhor, eu como uma ovelha do Senhor, eu preciso ser consolado pela tua vara e pelo teu cajado. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu preciso ser tratado por ti. E o Senhor fará isso muitas vezes por meio de pessoas que nos amam, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que nos procuram para nos corrigir, pessoas que nos procuram com preocupação. E quando somos admoestados e quando somos confrontados, bem, nós temos dois caminhos aí. Um caminho é considerar o que foi dito e, ao considerar, perceber que a pessoa tem razão nas coisas dela, agradecer ao Senhor pela sua misericórdia e fidelidade e agradecer ao Senhor por aquela pessoa que se importou comigo. E nós temos também um outro caminho de, ao averiguar, ao investigar esse assunto no nosso coração, nós falamos, não, essa pessoa ela se equivocou, esse aqui o que ela está dizendo não confere. Mas Senhor, muito obrigado, porque por meio dessa situação, o Senhor permitiu que eu examinasse isso. Por meio dessa situação, o Senhor permitiu que Teu Espírito Santo, junto com a minha consciência, iluminasse o meu entendimento. Então veja bem, toda vez que nós somos admoestados, ou disciplinados, ou corrigidos, sempre há uma oportunidade de bênção para nós. O nosso velho homem que não quer, de forma alguma, ser corrigido jamais. O nosso velho homem se veste numa roupagem de orgulho, numa roupagem de piedade, e não percebe que há uma grande bênção e às vezes o Senhor ordena que pessoas venham até nós para nos quebrantarem. Paulo fala isso aos Coríntios, que existe uma tristeza segundo Deus, e essa tristeza que vem de Deus gera quebrantamento. Essa tristeza segundo Deus gera arrependimento para que sejamos pessoas melhores. O Senhor Deus às vezes levanta pessoas para nos confrontar. A minha oração é que eu não fuja dessas coisas, que eu tenha um coração humilde. A minha oração é que eu aprenda a ouvir as pessoas. Mesmo que eu ache que as questões não casam, mesmo que eu ache que as questões não se encaixem, que eu aprenda a ter um coração ensinável, um coração que se inclina para entender as colocações, um coração que leva o assunto para o Senhor e deseja aprender do Senhor e ouvir do Senhor e permitir ser mudado. Muitos de nós não somos mais confrontados, nem pelas nossas esposas, nem pelos nossos maridos, nem pelos pastores, nem por irmãos próximos, mas não é porque nós não erramos, é porque nós somos violentos demais. É porque essas pessoas já viram que quando elas nos procuram para nos repreender, nós as tratamos com muita agressividade. Nós geramos guerras, nós geramos esfriamento de relações. E como as Escrituras já dizem, evita o homem faccioso, evita o homem que não ouve, depois de admoestá-lo 2 ou 3 vezes. Então cuidado, pode ser que você não está sendo repreendido, não é porque você não está errando, mas é porque você se fechou. É porque o seu coração se tornou duro demais e você se tornou incapaz de dar acesso às pessoas ao seu redor. Já há muito tempo aprendi isso, que um amigo leal vale mais do que os beijos enganosos dos bajuladores. E um verdadeiro amigo não é aquele que fala o que eu quero ouvir, mas é aquele que fala o que eu preciso ouvir. Salmo 141, versículo 5. Fira-me o justo, será isto mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não hei de rejeitá-lo.